CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré também no estúdio conosco nesta sexta-feira, onde a gente antecipa o aniversário da Rádio CBN. Tá proibido de falar quantos anos, tá? É, porque tá a Patrícia montou uma enquete. Ela quer saber se os ouvintes sabem tá bom. quantos anos a rádio pronto. está no ar. Então eu vou ficar bico calado. Pois é, a gente está fazendo aniversário, tem um programa que é comemorativo, tá todo mundo aqui no estúdio, inclusive o Gledson, que é o nosso ouvinte diário, tá sentadinho aqui acompanhando o bastidor do CBN Vitória. Muito Um bom. entra e sai de produtor, de entrevistado, de comentarista. Fica movimentado aqui, hein? É movimentado, mas é bom, né, Gilberto? Muito bom. Gilberto, quantos anos que a gente tá junto? Ixi, eu tenho esse ano. Ramalho me entregou aqui, falou que eu entrevisto ele desde quando ele era... Eu tenho esse ano de 2022, eu fiz 15 anos de CBN. 15 anos, 15 anos de debutando. CBN. Exatamente, 15 anos. 15 anos de uma longa parceria que ainda vai, ó. Se Deus quiser, muito tempo à frente ainda, viu? Que o desafio presente é essa tecnologia, né? Exatamente. Você muda o tempo todo, a gente tem que ficar atento e muda as coisas como a gente tem na sociedade também. Você está vendo aí a inteligência artificial mudando radicalmente uma série de coisas. Então é um desafio, um grande desafio, viu? Pois é. Vamos lembrar aqui, Patrícia, quais são as opções que você andou dando aí para os ouvintes? Então... É @CBN Vitória, gente, Twitter, Instagram. Gente, primeiro eu quero dizer que eu não sou uma pessoa má, tá? Vamos lá, as opções são 30, 29, 28, 27. Fernanda já deu uma super dica, né? São mais de 2 décadas, ela só não disse se completamos 3 ou se estamos nesse inteirinho. Já é uma dica para você. @CBN Vitória. Fernanda, quem estava ganhando? A gente teve um empate de 50%. Dos 30 e dos 27, 30 né? e 27. Aí 30 começou a ganhar, agora quem está ganhando é 27. 71% dos nossos ouvintes dizem que a CBN está completando 27 anos e outros 28% dizendo que são 30 anos de vida, de existência. É isso. Vamos saber no Instagram como é que estão os nossos internautas por aí, Adalberto? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Aqui no Instagram a disputa está apertada. Os ouvintes estão na dúvida, tá? Porque nós temos um empate nesse momento. 50% dizem que estamos completando 30 anos. Outros 50% dizem que estamos completando 27 anos. Então a dúvida, a disputa está entre os 30 e os 27 anos. E disputa apertada. A gente Não vai com é? ela aí até o finalzinho do programa para revelar quantos anos a rádio que toca a notícia está no ar. E hoje, com o Gilberto aqui no estúdio, a gente vai falar qual a diferença da internet para a internet via satélite. Não é tudo via satélite não, Gilberto? Não, Fernanda. Na verdade, hoje a maior parte, grande parte, mais de 90% do tráfego de internet que acontece no mundo hoje são através de fibras óticas. Fibras óticas terrestres, ou seja, nos postes, como a gente vê aí nos vários postes da cidade, ou aquelas fibras óticas submarinas que atravessam o oceano e ligam continentes diferentes. Grande parte da internet hoje trafega nesse tipo de meio físico, né, que é a fibra ótica. Mas, alguns locais, a fibra ótica não consegue chegar, ou seja, ou no meio de uma floresta, ou num local afastado que não tem infraestrutura de ligação, e aí a alternativa para esse tipo de situação, de acesso à internet, é o satélite, né? O satélite nada mais é do que um repetidor. Então, na verdade, o que ele faz é, através de uma antena grande conectada aí sim à internet, esse sinal ele sobe para o satélite, que fica no espaço, e ele depois desce até aquelas antenas pequenininhas que fazem exatamente a conexão do computador, do celular do cliente ou do usuário na internet para isso. Então o sinal ele sobe até o satélite, desce até essa torre grande, que normalmente está num grande centro, que faz então essa conexão com a rede. O satélite, a conexão internet via satélite já tem de muito tempo, tem algumas décadas que existe. Mas na verdade por que ela voltou com muita força agora ao cenário? Por causa da SpaceX, do Elon Musk, que criou, ou está criando na verdade, uma rede mundial, né, ou seja, interligada com mais de 60 mil satélites pelo espaço, em que vai permitir conexão de internet por praticamente qualquer lugar do globo que você esteja. Inclusive,
os novos celulares, né, que a gente tem visto que estão sendo lançados, Samsung e a da Apple principalmente, vão ter conexão com esses satélites. Hoje, ainda a conexão que esses celulares fazem não é exatamente navegação na internet, é para um pedido de ajuda, de auxílio, uma emergência. Você pode mandar uma pequena mensagem, né, através desses celulares. Mas a tendência, obviamente, é que esses celulares atendam, inclusive, a navegação de internet de qualquer lugar do globo, né, nesse caso. Ainda não é uma solução barata, se a gente comparar, por exemplo, que hoje um acesso à internet de alta velocidade de Vivo, Claro, Oi, TIM, é em torno de uns R$150, né, uma internet de alta velocidade, né? No caso do Elon Musk, né, da StartX, do SpaceX, ele tem basicamente R$300 por mês, né, de mensalidade, e ainda tem que investir R$3.000 para comprar o equipamento, que é o sintonizador, né, o receptor de satélite e a anteninha que eu consigo colocar na minha casa. Então, ainda é uma solução cara, comparado com acesso à internet normal, convencional, mas ela é uma boa opção já acessível para lugares que você não tem como ter infraestrutura. Imagina você está numa fazenda, num local afastado de um grande centro, no meio de uma floresta, na Amazônia, por exemplo, né? E aí você não tem... É o que tem, né? É o que tem, exatamente. Então, coloca a anteninha lá e você tem um acesso bem razoável. Uma coisa também que diferenciou bastante do passado para o que é hoje, é que antigamente os satélites que serviam de internet, eles ficavam numa órbita muito alta. Então eu tinha um atraso muito grande, um delay. Então, ou seja, eu mandava a mensagem para subir até o satélite descer, demorava muito tempo, né? Porque ele ficava numa órbita muito alta. Hoje, com o SpaceX, os satélites eles ficam numa chamada órbita baixa. Então, muito mais perto do solo e com isso o atraso é muito menor para isso. Pois é. E dá certo? Sim, funciona muito bem. Tem dado certo muitas coisas do Elon Musk, né? Tem dado muito certo. Inclusive tem bancos aqui no Brasil já testando acesso de agências remotas com o SpaceX, né? com a solução do Elon Musk. Então, assim, é bem interessante. Imagina também, por exemplo, uma escola que está num local muito afastado, que não tem nenhum tipo de infraestrutura, né? Você pode dar conectividade de internet para essa escola através de uma solução dessa de satélite. Muito bom. Interessante, né? Muito interessante. Bom, nós temos o Viralizou na sexta-feira, tem muita notícia para a gente contar, entre Vamos elas lá. a do Espírito Santo, né? O bloqueio do Telegram. Exatamente. O Telegram foi bloqueado em todo o Brasil, está bloqueado, né? Em todo o Brasil ainda, né? E aí baseado numa solicitação da Polícia Federal e aí a decisão de um juiz do Espírito Santo, exatamente porque o Telegram, por que ele foi bloqueado? Porque ele não forneceu todas as informações solicitadas pela Polícia Federal e judicialmente, através da Justiça. Então, como eles não forneceram, o juiz decidiu a suspensão do serviço do Telegram, está fora do ar no Brasil todo. Acabei né? de testar agora, continua fora do ar. Está fora do ar. Eu testei de manhã também, estava fora do ar também, né, a situação. E não tem previsão, assim, está um impasse porque o Telegram fala que a informação que a Polícia Federal pediu, eles tecnicamente não pode ser fornecida, né, e a Justiça fala que quer a questão. Então, o Telegram ele entrou com recurso, então esperando julgar o recurso agora para saber se realmente, tecnicamente, não é possível ter essa informação de volta ou não. Uhum. Gilberto, como é que funciona a programação, né, de comandos para detectar, por exemplo, essas mensagens tanto na internet como no submundo? Porque o secretário de Educação me disse há alguns dias que se você pensa que está tudo lá na Deep Web, na Dark Web, não está não. Não está não. Ele não disse tá, que está lá, ó, na superfície, exatamente. no Roblox, no Minecraft. Ele disse o Isso. seguinte, as pessoas estão captando jovens ali. Isso, porque isso é uma questão, a gente até já comentou aqui, quando falamos sobre crianças, o monitoramento de crianças pelos pais responsáveis, muitas vezes o pai responsável, mãe responsável, está preocupado com o Facebook, com o WhatsApp, né? E, na verdade, os golpistas, os aliciadores, eles estão usando ferramentas de jogos, porque os jogos conseguem conversar um jogador com o outro, que é uma questão que levantaria, teoricamente, menos suspeita. Então, eles estão usando esse tipo de contato, né, de chat, né, para poder aliciar crianças e adolescentes exatamente nessa situação. Então, é verdade, ou seja, hoje até os golpistas eles não estão muito preocupados em ir para a Deep Web, usar uma ferramenta de criptografia para poder esconder sua conversa. Isso está aberto em geral. Inclusive, no caso, por exemplo, do WhatsApp, o WhatsApp alega que ele não tem acesso às conversas, porque as conversas estão todas criptografadas e elas só estão fisicamente residentes
no aparelho de origem e de destino. Mas o Telegram é diferente, porque o Telegram, as mensagens ficam no servidor e não estão criptografadas. Então, teoricamente, o Telegram tem acesso a tudo que se conversa entre duas pessoas, né, ou num grupo, por exemplo, a não ser que seja um chat privado, mas em geral não é chat privado, é um chat aberto. Então o Telegram ele armazena as mensagens todas. Então ele tem acesso a todas as mensagens que trafegam na internet. Então ele pode entregar aquilo que o juiz está pedindo? Pode, né? teoricamente sim, ele pode entregar, porque inclusive a gente pode fazer uma experiência. Você tem um Telegram, por exemplo, instalado no seu celular. Se você instala o Telegram no seu computador, por exemplo, as mensagens vão aparecer todas no seu computador. Onde é que elas estavam? Estavam no servidor do Telegram. Então o Telegram tem as mensagens armazenadas no servidor, todas elas. Então, ele, teoricamente, poderia entregar todas as mensagens, inclusive quem conversou com quem, quando e como. Muito interessante isso. E como que a Amazon, né? Ontem teve a divulgação de que o FBI fez contato com a ABIN, que fez contato com a Polícia Federal, que chegou a Polícia Civil aqui no Espírito Santo, de 2 meninos nossos aqui do Espírito Santo que estavam numa plataforma da Amazon. O que é aquilo? É um chat? É o quê? É o chat, na verdade, exatamente. Eles estavam conversando e eles... Então, tem um uma monitoramento. sala? Uma sala. Qualquer um pode entrar? Na verdade, é aquela sala privada, né, entre os dois, mas eles tinham acesso, porque a conversa ali também não é criptografada. Então, ou seja, a Amazon, todos esses órgãos, essas redes sociais estão monitorando hoje, né, tudo que você conversa. Inclusive no Facebook, se você, por exemplo, naquela caixa de texto, você vai publicar uma mensagem, né, aí você descreve lá um post lá qualquer. Aí você, no final que você escreveu a sua mensagem, fala assim, não, esse post vai me causar problemas, eu não vou publicar, não vou clicar em publicar, né, ou enviar. E você apaga aquela mensagem e não publica, assim mesmo o Facebook já recebeu aquela mensagem. Então, até aquilo que você não postou, né, se simplesmente você digitou e não postou, o Facebook já coletou aquela informação também, né? Então, ou seja, isso tudo fica armazenado, eles têm acesso a tudo, né? O único que alega, né, que a gente tem dúvidas, mas que ele alega que não tem acesso ao conteúdo das conversas, é o WhatsApp, porque ele fala que a conversa é criptografada e só está armazenada no celular de origem e no celular de destino. Fora isso, todas as outras redes sociais armazenam informações e coletam informações de usuário. Só o WhatsApp que não tem como rastrear? Na verdade, só o WhatsApp diz que não tem. A gente não tem certeza disso, mas o WhatsApp, ele alega que pela comunicação ser criptografada, os únicos locais onde a mensagem está efetivamente armazenada é no celular de origem e no celular de destino. O que o WhatsApp tem, que ele pode fornecer à justiça segundo informações do próprio WhatsApp, quem conversou com quem, ou seja, quem mandou mensagem para quem, então que celular de origem, celular de destino e que horas que ele mandou. Então, essa informação é a informação que o WhatsApp tem, ou seja, mensagem, quem trocou mensagem com quem, né, e que dia, que hora que foi isso, né. Agora, o conteúdo da mensagem, o WhatsApp alega que não tem isso, porque a mensagem está criptografada. Entendido. E com o cruzamento dessas informações, acende o sinalzinho lá, pisca, exatamente, né? Aí você tem várias formas de monitoramento. Normalmente esse monitoramento é um monitoramento automático, então tem palavras-chave. Quando aparece uma palavra-chave num chat, ou numa conversa, ou num e-mail, isso liga um alerta e aí aquela conversa começa a ser monitorada mais de perto, vamos chamar assim. Isso inclusive funciona para áudio, porque essas ferramentas automatizadas de monitoramento, elas escutam o áudio e conseguem entender palavras, e conseguem entender, isso aqui falou esse termo, que é um termo que está dentro de um banco de dados de palavras-chave que são monitoradas. E aí, aquela conversa começa a ser também monitorada, de forma mais de perto. E aí eu vou descendo um pouco camadas, porque essa conversa aconteceu, né, dentro de um chat da Amazon, não passou pelo crivo lá, né, pelo filtro, quer dizer, passou pelo filtro, né, e não seguiu adiante, porque o FBI captou essa informação de que eles falavam de ameaças às escolas, um de 16 e um de 17 aqui do estado. E aí, para chegar a esses meninos, foi todo um trabalho de busca. Eu ontem, até conversando com o delegado, eu perguntei sobre a nossa identidade, assim como a gente tem, né, uma digital única, a gente também tem um IP único, não é isso? Na verdade, o nosso IP, quando você conecta na internet, o seu dispositivo recebe um IP. Esse IP ele é temporário porque ele é distribuído por várias pessoas, mas naquele momento, naquela hora, minuto e segundo daquele dia, aquele IP só está com você. Então, como é que consegue se fazer o rastreamento dessa mensagem que saiu daquele IP? É só você olhar a mensagem,
qual foi o IP e qual foi o dia, hora, minuto, segundo. Com isso, eu vou até a operadora e falo assim, operadora, quem estava usando esse IP nesse dia, hora, minuto, segundo? A Ela operadora, consegue achar. ela é obrigada. Por lei, ela tem que armazenar isso durante 1 ano. Então, a operadora, ela tem que armazenar essa informação de quem estava usando aquele IP em hora, minutos, dia, hora, minuto, segundo. Ela é obrigada a armazenar isso, isso faz parte do Marco Civil da Internet, ela é obrigada a armazenar isso por 1 ano. Então, essa é por um mínimo 1 ano, na verdade, né, essa questão. Entendido. E aí chegou-se a um dos. Isso, né? exatamente. O outro, houve uma confusão, ele estava usando um nome que não era o dele, e era um perfil, inclusive, de um professor vizinho dele. E ele usava também a Wi-Fi da Isso. casa desse professor. Essa é uma questão importante. você já falou já isso falamos outras aqui. vezes. Quando você compartilha o seu Wi-Fi com outras pessoas, na verdade, aquele IP está armazenado, está associado à sua conta, ao seu contrato. Então, se alguém com quem você compartilhou sua rede Wi-Fi, por exemplo, fez algum ilícito na internet, na hora do rastreamento reverso, vão bater na sua casa. Você vai ser vamos chamar assim, o primeiro indiciado naquele processo de investigação. Obviamente que não foi você que fez, mas até provar, né? Você vai ter que dar uma pequena dor de cabeça até provar que você não era exatamente aquele que estava operando aquele IP naquele momento. Vamos para o Repórter CBN? Voltamos já. Nosso CBN e a tecnologia desta sexta-feira é todo especial aqui. A gente está fazendo uma breve comemoração com o Gilberto, que não está há breve tempo aqui, né? Nós já Exatamente. estamos há 15 anos falando de parceria. tecnologia Isso aí. no programa CBN Vitória, na época que a gente transmitia o nosso programa pela TV a cabo. Você lembra disso, lembro Gilberto? disso, exatamente. Né? Exatamente. Era um outro estúdio, mandamos 3 vezes de estúdio, né? Esse 3 período estúdios todo, 3 diferentes. estúdios diferentes. Né? Estamos no 3º estúdio lá. Era uma salinha ali do outro lado do corredor ali. Adalberto, vamos botar a foto do estúdio novo, então, lá na nossa rede social? Vamos. Para que os ouvintes conheçam um pouco dessa nossa nova casa, Isso, né? legal. E um pouco da história da rádio, né? A gente iniciou a transmissão aqui há mais de 2 décadas, eu não posso falar exatamente quantos são, porque é uma surpresa que a Patrícia está guardando para o meio-dia, para o final. É o @CBN Vitória, a enquete do dia. Daqui a pouco a gente Como é que estão os libera. ouvintes aí? Pois é, Fernanda, já apareceu 29 anos aqui também. Então nós temos a maioria agora, 60% optando pelos 27 anos, 30% dizendo que são 30 anos e 10% dizendo que são 29 anos de existência. E a pergunta do dia, gente, é quantos anos a gente faz no próximo domingo, dia 30 de abril, que é a data, de fato, do aniversário da Rádio CBN Vitória. A gente está antecipando hoje porque aproveitamos o sextou, né? Para fazer já um programa mais descontraído, apesar de alguns temas aí bastante pertinentes e até duros, né? Principalmente para quem tem filho em idade escolar. A gente tratava há pouco de como explicar, né, o plano estadual de segurança escolar que foi lançado ontem. O secretário estava aqui no estúdio. Eu continuo contigo, inclusive, tentando desvendar, né, como é que a inteligência é capaz de capturar essas mensagens de ameaça, que foi o episódio do FBI, e chegando à segurança do seu Wi-Fi, quando você divide com o vizinho, ou então empresta a senha. Exatamente. Então, isso é um risco. Na verdade, já participei de alguns casos, né, em que alguém emprestou o Wi-Fi ou então deixou seu Wi-Fi, o que é mais grave ainda, sem senha, de forma completamente aberta, e aí alguém usou aquele Wi-Fi para fazer um ilícito e a polícia rastreou e chegou até a pessoa. E a pessoa não tinha culpa naquele ilícito, mas teve uma grande dor de cabeça, porque ela foi indiciada, ela foi acusada de ter cometido aquele ilícito, ela teve que provar, né, que ela não era culpada, né, ou não foi a partir do computador dela ou do celular dela que aquele ilícito foi cometido. Então é um problema de você deixar a sua Wi-Fi aberta ou compartilhar com terceiros. Bom, e no nosso Viralizou, Gilberto, temos o WhatsApp. Exatamente. Várias novidades, né, essa Exatamente. semana? O WhatsApp, finalmente, né, o Mark Zuckerberg, ele anunciou que agora você vai poder, com o mesmo número cadastrado num celular, usar essa conta de WhatsApp em outros celulares que têm outros números de telefone. Isso ainda ele está esclarecendo, segundo ele, vai ser parecido com o WhatsApp Web, que você vai, a partir do seu aparelho original, né, o aparelho que você quer instalar também o WhatsApp com a conta, né, do aparelho original, você vai ler um QR Code, como o WhatsApp Web funciona, e você vai então poder instalar em até 4 aparelhos diferentes
ter o mesmo WhatsApp com o mesmo número de celular, né? Então, ou seja, mesmo que o seu celular tenha um outro número, você vai conseguir instalar um WhatsApp com o número base, né? Vamos chamar assim que tem. O que é uma solicitação de muitos usuários que tinham essa necessidade. A gente até tinha falado que tinha uma alternativa que usar o WhatsApp Web num tablet, que não é uma mesma coisa, não tem uma funcionalidade exatamente igual ao WhatsApp convencional, ou o aplicativo em si, mas agora parece que vai ser, vão liberar essa função. Isso ainda não está disponível para todo mundo, isso está sendo liberado aos poucos, à medida que o WhatsApp vai sendo atualizado, mas é uma solicitação também que era feita por muitos usuários do WhatsApp para isso. Uhum. Olha, tem umas perguntinhas aqui interessantes. O Sérgio, ele está falando que lá na Play Store tem alguns aplicativos que são derivados do Telegram e que estão funcionando. É o Mobogram Plus Messenger. Então, todos esses aplicativos que não são os aplicativos oficiais, então tem o aplicativo oficial não oficial do WhatsApp, tem também do Telegram, eu olharia com um certo cuidado com esses aplicativos, porque eles são aplicativos que não são oficiais e a gente nunca sabe o que tem ali dentro desses aplicativos. Inclusive no caso do WhatsApp, que é mais grave, se você for identificado que sua conta está usando um aplicativo não oficial, sua conta pode ser suspensa e até banida do WhatsApp para isso. Então, pode acontecer, por exemplo, esses aplicativos, eles estão utilizando um outro canal de comunicação, porque o bloqueio acontece quando? Quando a justiça manda um ofício a todos os provedores de internet para bloquear os endereços IPs dos servidores do Telegram que estão no exterior. Esses aplicativos alternativos devem estar usando outros IPs que fogem, né, dessa lista de IPs de bloqueio. Então, mas mesmo assim, eu tenho uma certa desconfiança desses aplicativos alternativos. O Fernando, ele está falando o seguinte, aqui no Brasil, ninguém é proibido de acessar sites e aplicativos estrangeiros, como na China né? Aí a pergunta dele é o seguinte, se o Twitter deixar o Brasil, mas o brasileiro continuar usando o Twitter, como é que a justiça pode agir? Bloqueia-se o indivíduo e não a plataforma? Não, ele pode bloquear a plataforma. A justiça pode chegar um ofício a todos os provedores que, na verdade, a internet do Brasil, ela se conecta com a internet mundial através de alguns links normalmente fibra ótica, como eu comentei. Então a gente tem saídas para a internet já conhecidas, que são os provedores que fornecem esse acesso internacional à internet. É só a justiça oficiar esses provedores que têm esses canais internacionais de comunicação, falar assim, olha, essa faixa de IP, que são os servidores do Twitter ou do Telegram que estão lá no exterior, esses IPs são bloqueados. Então o tráfego não sai nem entra do país desses IPs. E aí a gente não tem acesso a esses IPs, né, para isso. Uhum. Além da plataforma de 4 celulares, o WhatsApp estava anunciando também que vai liberar em breve a transcrição do áudio. Assim, que exatamente. Maravilha! Muita gente porque muitas vezes você tem um áudio, não consegue ouvir o áudio naquele momento, você quer fazer uma transcrição para texto, né? E você conseguir, pelo menos, saber o que tá se falando naquele áudio lá, né? Para isso. Que já está em fase de testes. Muito bom. É um outro pedido grande dos usuários também em relação a isso, né? É bom para o nosso ouvinte, também. O Gladson está aqui dizendo que é excelente por causa dos deficientes, né? Uma boa sugestão também, exatamente. Que não tem como ouvir, né? Então ele consegue só ler o texto. Muito isso. bom. Black Mirror, para fechar? Black Mirror é uma série que é disruptiva, assim, tem muitos eventos que são diferentes, você assiste aos seus episódios e para pensar exatamente naquela situação. E agora, ela depois, né, de 3 anos parado, né, a Netflix falou que vai lançar uma nova etapa, né, uma nova temporada do Black Mirror, e segundo os produtores, essa nova etapa está exatamente imperdível, completamente imprevisível. Assim, eles vão estender ainda mais essas questões disruptivas do Black Mirror. Quem gosta de tecnologia, quem gosta dessas questões, é interessante que consiga assistir, né? Porque realmente tem episódios da temporada anterior que faz você pensar exatamente assim, o que está acontecendo na nossa sociedade e a tecnologia com isso. É bem interessante também. Muito obrigada, Gilberto. Obrigado, Fernanda, pela parceria. Parabéns para todos nós. 20 e tantos anos. Exatamente. 20 e tantos anos, exatamente. Eu vou agradecer pela parceria nos nossos 15 anos aqui também. Obrigado aos nossos ouvintes que sempre estiveram junto com a gente, mandando perguntas, sugestões, né? Agradeço mais uma vez aí a audiência aí. Estamos aqui para trazer e esclarecer de tecnologia. E um excelente final de semana para todos, bom feriado. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.
A gente te espera até lá, viu? Vou fechando com o Robert. Tá dizendo, ó, tem bloqueio, mas tem gente usando o proxy. E funciona normalmente. Funciona? Funciona. A questão de você usar VPN e proxy é que o seu tráfego está passando por dentro de uma máquina que você não sabe de quem é. Então, nesse momento, se você não acredita, não confia exatamente onde você está usando esse proxy, eu assim, como eu sempre digo aqui, né, na internet a palavra-chave é desconfiar. Então, ou seja, você está usando uma VPN de uma empresa americana ou está usando um proxy de uma empresa americana ou mesmo europeia, eu não sei exatamente o que ela está fazendo com o seu tráfego. Então, cuidado com isso. Obrigada, viu, Obrigado. Gilberto, mais uma vez.